Valeu. Primeiro, boa tarde a todos. Legal ver a comunidade se reunindo. Poxa, um domingo, né? Já é um dia diferente, ver todo mundo aqui é muito legal. Então, espero que eu possa contribuir um pouco nessa tarde de vocês, compartilhar um pouco de conhecimento e assim todo mundo evolui e vai longe. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre modularização dos nossos aplicativos, né? Então, eu sou Bruno Delgado, como a gente falou. Se alguém quiser trocar umas farpas lá no Twitter, a gente está sempre lá, acho que o Twitter é para isso, né? A gente brigar lá, falar um pouco sobre isso. Então, quem quiser, estou por lá, bem ativo lá. Então, vamos lá. Meu aplicativo está funcionando, está na loja, estou vendendo, minha empresa está bem. Por que eu preciso modularizar meu aplicativo? Nossos projetos estão ficando cada vez maiores. Antes a gente tinha pequenos aplicativos, poucas funcionalidades, e isso veio mudando com o tempo. Estamos com projetos grandes, muitos desenvolvedores trabalhando. Isso começa a gerar alguns problemas, começa a gerar o monolito. A gente já discutiu bastante sobre os Massive View Controllers. Por que não discutir também sobre monolito? A comunidade que trabalha na parte de back-end já evoluiu muito essa área, né, para trabalhar com microserviços. Por que a gente, de iOS, com aplicativos grandes e vários desenvolvedores, também não está atacando esse problema? Outro ponto que nos traz a pensar em começar a modularizar aplicativos grandes funcionalidades vêm com grandes responsabilidades. Ou seja, eu posso ter certeza que vocês trabalham em algumas empresas que funcionalidades do aplicativo dariam só por si só um aplicativo. Então, essas funcionalidades estão ficando complexas, grandes, e elas precisam ser tratadas de forma mais modular para ter a atenção necessária. E um problema que sempre nos persegue, que são os builds demorados e aquele tempo que você fica passando enquanto o código está compilando e você não está produzindo nada útil. Então, esses são alguns pontos que eu acho que fazem sentido para a gente começar a pensar em modularização. Hoje, basicamente, a maioria dos projetos, desenvolvedores trabalham em um grande pacote e gera esse aplicativo. Por que a gente não pode fazer dessa forma? Por que os desenvolvedores não podem trabalhar num projeto principal, trabalhar em alguns frameworks separados, com códigos separados e divisões bem claras, que no final vão gerar um pacote e também um aplicativo? Aqui eu tentei trazer um pouco dos ganhos que a gente pode ter com isso. Então, uma vez que a gente começa a modularizar nossos aplicativos, começa a criar alguns frameworks para ele, a gente já tem naturalmente uma redução do tempo de build. Os frameworks vão ser compilados e não vão precisar ser recompilados quando o Xcode resolver, por algum motivo X, que você alterou uma variável, recompilar todo o seu projeto. A gente pode compilar e rodar parte desse nosso aplicativo de forma totalmente separada. Então, se eu modularizei uma área do meu aplicativo, eu consigo testar e rodar ela sem precisar chegar e navegar por 6, 7 telas. Não tem essa necessidade e eu tenho esse ganho. Por que não também testar arquiteturas? Na nossa comunidade, a gente discute bastante sobre arquitetura, qual é a melhor, qual é a da moda, né? Enfim. Com diferentes frameworks, a gente pode trabalhar com diferentes arquiteturas em cada um deles. Às vezes, para testar, pode não ser uma boa prática, às vezes, mas você quer testar com o seu time. Meu projeto está em MVVM, mas a gente queria evoluir algo em Viper. Vamos ver se faz sentido pegar um framework um pouco menor, trabalhar com isso. Tem possibilidade, sem nenhum problema, de você interligar tudo. Mudança no projeto principal não vai recompilar os frameworks. Como eu falei, isso já só por esse ponto, para mim, já valia pensar em framework. Essa recompilação do projeto total é frustrante e consome muito tempo. Outro ponto que eu gosto muito é sobre pensar nessas partes isoladas. Vamos pensar num framework de autenticação para os aplicativos. A maioria deve ter algo assim. Uma vez que você começa a desenvolver um framework
focado na autenticação do seu aplicativo, naturalmente, seu pensamento vai focar naquela área, naquele pedaço. Você vai conseguir entender melhor, com clareza, o que é aquela área, até onde ela deve ir. Isso é muito importante, né? Porque uma vez que você começar a desenvolver os frameworks, eles vão se interligar de alguma forma, mas você tem que saber e ver de forma bem clara onde cada framework vai, até o que ele tem que fazer, do que ele cuida. Então, naturalmente, você te força a pensar mais nisso, nessa parte isolada. Também isso ajuda na parte de testes unitários, então, você testar uma parte menor, com um fluxo mais bem claro, mais bem definido, se torna mais fácil testar. De fato, até com menos validação, porque você não tem, às vezes está testando um login, uma parte de login do seu aplicativo, e você pode precisar fazer algum teste que envolveu aquele login, mas se fosse um framework bem estruturado, bem definido, você só testa aquela parte específica dele, juntando todos os frameworks de forma, os testes de todos os frameworks, você tem uma cobertura muito boa para o seu projeto principal. Só não vale também dizer que está com 80% de cobertura no projeto principal se os frameworks não estão testados. Isso não vale. E também a reutilização de código. Eu trabalhei numa empresa que tinha um chat entre dois aplicativos e um framework ali resolveu para as duas partes. Então, tanto o aplicativo A quanto o aplicativo B, que eram da mesma empresa, tinham o chat com o mesmo framework, reutilizando exatamente o mesmo código. Esse framework sabia lidar com cada uma das partes. Então, cada alteração, cada evolução desse framework já está pronto para os dois aplicativos, 2, 3, enfim. Conforme as empresas vão ficando maiores e tendo uma suíte de aplicativos, isso começa a fazer ainda mais sentido. Essa eu trouxe uma estrutura simples de um aplicativo comum na maioria das empresas, onde tudo isso aí a gente conseguiria transformar em frameworks. Então, não precisaria nada disso estar no projeto principal, e tudo poderia estar de forma separada, testada, validada, totalmente isolada do projeto principal, podendo ser reutilizada, podendo ser, enfim, simplificado todo esse processo. Então, a gente vai passar um pouquinho... Opa, passou demais. A gente vai passar um pouquinho por 3 formas que eu quero apresentar de como vocês podem modularizar, começar a modularizar o aplicativo de vocês. O pessoal do iFood falou bastante também sobre isso, né, envolveu bastante disso. Eu vou passar bem do zero para que quem nunca teve o conhecimento, ou quem já teve também, conseguir entender e a gente conseguir nivelar todo mundo. A primeira são os frameworks normal. Está meio maluco esse cara aqui. Então, é você criar um framework, a extensão .framework. CocoaPods utiliza essa forma. Tá? Por trás, ele vai lá, vai buscar no PodSpec, vai buscar o arquivo, vai buscar os arquivos que ele precisa, vai gerar um framework para você, vai criar um workspace e vai deixar isso tudo no seu projeto. Vai colocar mais algumas coisas nas configurações, mas, basicamente, por trás, ele gera um framework do código que ele pegou do Git. Então, como eu falei, para você trabalhar com framework, você precisa ter um workspace, porque você vai ter mais que um projeto, você vai ter o seu projeto principal, e cada módulo vai se tornar um projeto. O projeto vai depender desses módulos, então, seu projeto vai depender do módulo de networking, do módulo de storage, e cada um desses módulos, ele pode ter dependência de outros módulos também, internos e externos. O que isso quer dizer? Eu posso ter um framework que vai cuidar da minha camada de conexão. E esse framework pode ter uma dependência externa do Alamo Fire, por exemplo. Eu quero usar ele, está mais testado, é mais seguro, já quero seguir. Então, você consegue fazer essa dependência dentro de um módulo, tanto de um framework seu mesmo, interno, ou de frameworks internos. A gente precisa só tomar um pouco de cuidado com a dependência cíclica aqui, para não ter problemas lá na frente. Então, a primeira coisa, se seu projeto não tá, se você só trabalha em um projeto e ele não é um workspace, a primeira coisa simples que você tem que fazer é em File e Save as Workspace. O Xcode vai criar esse workspace para você, já com o seu projeto incluso dentro dele. Depois disso,
File, New Project, e a gente tem a opção de Framework. Quando você está criando um framework, aqui nessa primeira imagem, ele vai perguntar assim, ó, você quer adicionar algum dos seus workspaces? Marca bem essa imagem, que depois eu vou trazer um problema que isso vai trazer e como também a gente vai resolver. Mas tudo bem, eu tenho meu workspace, que é o meu $1 million business, todo mundo chega, né, com uma ideia de 1 milhão aí para vocês. E eu vou adicionar o meu novo framework, que eu chamei de Authentication Kit, nesse meu projeto, nesse meu workspace. Uma vez que eu adicionei ele, o Xcode gerencia isso para mim e gerou um novo projeto, chamado Authentication Kit, junto com o meu projeto principal. Também gerou um target só para o meu framework. Depois disso, tem uma seção no meu projeto, onde eu falo, ó, Xcode, esse projeto aqui tem esse framework. Então, adiciona ele para mim, porque eu vou usar neste meu projeto. Você seleciona o seu framework recém-criado. E legal. Ele está ali. Agora, o próprio Xcode criou uma pasta de frameworks para você e já incluiu o framework que o seu projeto Authentication Kit, que é um framework, vai gerar. Então, cada vez que você buildar o Authentication Kit, ele vai gerar um framework e o Xcode vai jogar na pasta Frameworks e vai fazer todo o serviço. Legal. Vamos começar a escrever código. Escrevi lá uma struct simples. Vou guardar um usuário e um nome. Nada assim, só para exemplificar o nosso código. Legal. Vamos buildar, que é sucesso. Vou usar esse usuário. Não. Quem já mexeu com framework ou quem ainda vai mexer vai ter esse erro pelo menos umas 10 vezes durante o desenvolvimento. Tudo. Por quê? Por que esse erro? Ele não identificou o meu usuário, por mais que meu framework esteja configurado no meu projeto. Mas por quê? Por padrão, o controle de acesso das variáveis das classes é internal. Sendo internal, ele não expõe isso para outros módulos. Ou seja, o usuário que eu declarei, a minha classe user, a struct user, ela não está sendo exposta. Por mais que ela está dentro de um framework, ela não está sendo exposta para outros módulos usarem. Então, o que a gente tem que fazer lá é explicitamente tornar pública tanto a minha struct quanto as minhas propriedades. Tá? Isso é bem comum. Você escreve o código, vai rodar, não achou, aí você volta, esquece que está por padrão interno. Uma outra coisa que a gente acaba perdendo é o init padrão de uma struct, ele também é declarado como interno. Então, você acaba tendo que declarar ele publicamente dessa forma. Então, beleza. Agora, eu consigo usar meu usuário. Então, beleza. Lá em cima, a gente importou o framework que a gente acabou de criar e conseguiu utilizar o usuário do nosso framework, ou seja, o nosso projeto utilizou uma classe, uma variável, uma função, enfim, do framework que a gente acabou de criar. Legal. Começamos a evoluir. Então, nosso projeto já começou a ficar mais bem dividido dessa forma, né? Então, legal, posso criar frameworks para minha autenticação, posso criar para storage, posso criar para UI. Você começa a ver mais possibilidades de tudo que você pode fazer. Mas tem um problema. O framework dentro de um workspace, ele está sendo compilado junto do projeto principal. Ou seja, aí você vai me perguntar, pô, Bruno, você falou que um grande ganho era que os frameworks não fossem compilados junto com o projeto principal. Sim, eu falei. Por isso, aquela questão de adicionar ou não o projeto no workspace. Agora que a gente vai melhorar um pouco a nossa estrutura de framework para evitar esse problema. Então, ao invés agora, no momento que a gente for criar um novo framework, ao invés de eu adicionar ele no meu workspace, eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar ele fora. Então, ele vai ser um projeto totalmente apartado do meu projeto. Isso é bom, tá? Também é bom, porque te força, de novo, a pensar naquele fluxo. Você está trabalhando num projeto totalmente separado, que é seu framework. Então, você vai começar até a notar pontos de código que se encaixavam onde não deveriam.
Talvez nessa área eu não deveria estar tratando de login aqui, não deveria ter nada de login aqui. Talvez eu estou invadindo uma divisa que seria de um certo framework, ou de uma certa divisão de código, a gente nem precisa falar de framework, mas esse tipo, tendo o framework, ele te força a pensar melhor nesse ponto. Então, voltando ali, quando eu criar um framework novo, ou alterar o meu antigo, eu não vou adicionar ele em nenhum projeto. Sendo assim, eu tenho um projeto totalmente apartado. Esse eu criei chamado Amazing Company UI. Toda vez que eu faço o build desse projeto, ele gera um arquivo .framework na pasta products. E eu vou lá e posso, ou com um script, ou simplesmente arrastar ele ali na minha área do meu projeto principal, para colocar ele como um framework. Legal? Resolvido? Buildei o meu framework no simulador. Fui lá no meu projeto, arrastei o que ele gerou de framework, ou com script, rodei no meu simulador, beleza. Aí eu fui lá, vou rodar no meu device agora. Esse também é bem comum. O que acontece? Por que esse erro acontece? Que ele não encontra o framework, né? Frameworks funcionam só na arquitetura das quais eles foram compiladas. Ou seja, se eu compilei ele no simulador, ele vai funcionar para o simulador. Se eu compilei ele para um device iOS, arquitetura iOS, ele vai funcionar para o iOS. Isso já nos traz mais um problema. Mas vamos lá. Fiquem comigo, a gente vai chegar, vai resolver isso. Então, como que eu resolvo esse cara? Por enquanto, com scripts. A Apple está ajudando a gente a melhorar isso, a partir do Xcode 11 já, a gente vai chegar lá, mas por enquanto é com scripts. Então, a gente tem que criar um script novo, que vai fazer o quê? Buildar o meu framework para uma arquitetura, por exemplo, do iPhone, para uma arquitetura do simulador, e depois, usando o comando lipo, eu vou gerar um fat binary, que é o nome comumente utilizado. Então, ele é um binário que contém tanto a arquitetura desse framework para simulador, quanto para um device. Um ponto importante é a gente evitar de colocar arquiteturas que o nosso projeto não usa. Já houveram alguns relatos de pessoas que os apps foram rejeitados por ter arquiteturas extras das quais o projeto não usa. Então, seja bem criterioso e correto no que de fato você está usando na hora de gerar esse framework. Então, beleza, a gente coloca um script phase no meu framework. Então, toda vez que eu buildar, depois de buildar, ele vai gerar as duas versões, vai fazer o lipo e vai gerar um binário que aí, de fato, vai funcionar sem nenhum problema. Isso é como foi feito e é feito há bastante tempo já. Essa forma já é bem antiga até. E a Apple começou agora com o Catalyst, ela começou a ver que ela precisa mexer um pouco nessa área também. Então, o que ela introduziu no Xcode 11? XC Framework. É muito parecido com o framework que a gente tem. Só que é uma ajuda da Apple para a gente conseguir trabalhar de forma mais fácil com frameworks. Então, no Xcode 11, eu posso gerar um framework para todas as arquiteturas e o próprio Xcode vai saber o momento correto de pegar qual dessas arquiteturas para o seu aplicativo usar. O processo de criação é o mesmo. Então, você vai criar seu projeto, vai adicionar o seu código de forma normal e com uma condição. Você vai ter que adicionar mais uma configuração no seu projeto. Então, por isso que surgiu só no Xcode 11 essa opção, indicando que esse projeto ele pode ser buildado para distribuição de bibliotecas. Beleza, então, voltando naquele meu projeto, em vez de eu gerar um framework agora, eu vou querer gerar um XC Framework. O script ainda continua. Eu acho muito provável que no próximo Xcode a Apple torne isso mais automático, porque continua sendo um script simples que a gente roda, mas a gente ainda precisa rodar. Então, é basicamente a mesma coisa. Eu arquivo uma versão para iPhone OS, eu arquivo uma versão para o simulator
e eu uso o novo comando create xcframework para ele gerar esse framework para mim. Então, assim, é muito próximo do framework com que a gente trabalhava, mas é algo que a Apple já está aderindo um pouco mais. Depois desse processo, é a mesma coisa, ele vai gerar um xcframework. Ele vai gerar um xcframework que eu posso, através de algum script ou manualmente, colocar no meu projeto. Legal, então passamos por frameworks, passamos por xcframeworks e chegamos em Swift Packages. O Swift Packages chegou há relativamente pouco tempo. Ele tem alguns probleminhas que a gente enfrenta com ele, mas eu acredito que é aí o futuro para a gente conseguir trabalhar bem com módulos, que é onde a Apple também está apostando. Primeiro, ele só suporta código separado. Então, ou eu trabalho com Swift, ou eu trabalho com Objective-C, C++, ou C e C++. Eu não posso interpolar Swift e Objective-C. O problema principal para mim, na minha opinião, ele não pode conter nenhum tipo de asset ou arquivo CIB, NIB, enfim, não sei a pronúncia correta, ou storyboard. O que isso quer dizer? Quando a gente estava criando um framework lá da outra forma, eu poderia fazer todo um fluxo. Eu quero fazer todo o meu fluxo de autenticação dentro de um framework, incluindo telas, fluxos, imagens, fontes, tudo no meu framework. O Swift Package a gente não consegue fazer isso. Por enquanto, ele só suporta código. Isso já está lá no fórum, o pessoal já está discutindo bem, então acredito que em pouco tempo devam liberar isso. E é aí que eu acho que vai funcionar bem, porque a integração dele com o Xcode é sensacional. Ele também suporta dependências internas e externas, eu posso criar vários packages internos e fazer essa dependência deles. Também posso fazer dependências externas, por exemplo, de novo, posso citar o Alamofire, posso trazer ele como um Swift Package. Só que ele não pode ter dependência de módulos binários, ou seja, os frameworks. Então, é uma decisão muito sensata no momento que você decidir começar a modularizar seu aplicativo. Por enquanto, no momento atual, se você for para Swift Packages, você só vai poder usar Swift Packages. Se você for para frameworks, só frameworks. Então, cabe um momento de decisão, acho que vale analisar com todo mundo do seu time, ver que tipo de framework você quer desenvolver, se ele vai conter tela, se ele vai cuidar só de código, só de lógica, de modelos. Enfim, acho que vale uma discussão. Para criar é muito simples. File new Swift Package. De novo, essa imagem, devemos ou não incluir no nosso projeto. Aí, de novo, por isso que quando a Apple começa a fazer, aí o negócio fica mais certinho. Você pode incluir um Swift Package dentro do seu workspace, que ele não vai ser buildado junto com o projeto principal. Então, isso é um ganho muito grande. Tudo que está lá, ele está fechadinho, porque ele também gera uma biblioteca estática, então ele faz um pouco diferente. Então, quando você adiciona lá, por exemplo, um package chamado ChatKit, no nosso caso, ele vai gerar a biblioteca para você, sem ser compilada toda vez que o projeto principal for recompilado. Legal. A gente falou, então, foi bastante coisa, né? A gente falou sobre framework, a gente falou sobre xcframework, a gente falou sobre Swift Packages, e beleza, então você decidiu no seu time como você vai fazer essa quebra de código, como você vai definir isso com todo mundo. Legal, e se a gente precisa reutilizar esse código? Ou seja, eu vou utilizar em mais que um projeto, né? Porque você pode só modularizar o seu aplicativo para ajudar na organização dele, na clareza. Não obrigatoriamente você precisa compartilhar esses frameworks com outros aplicativos da sua própria empresa. É uma boa prática também, é bem visto você só modularizar seu aplicativo pela organização mesmo, para manter uma divisão boa das suas features e de tudo que você está trabalhando, e para que outros desenvolvedores consigam trabalhar de forma mais isolada. Você pode trazer desenvolvedores júniors, plenos, de todos os níveis para trabalhar, sem o risco de quebrar o projeto principal nesse começo. Mas se eu quero reutilizar, o que eu tenho hoje? Então, vamos lá. Framework binário, eu posso liberar ele através do CocoaPods ou do Carthage, sem problema nenhum, tanto externamente, pode ser
liberado para todo mundo, como só internamente. Os packages só pelo Swift Package Manager. A integração com o Xcode dele está muito boa, então funciona muito bem. E os XC Frameworks, que ainda não tem suporte. Então, tanto o CocoaPods como o Carthage já têm issues abertas, mas ainda não suportam você fazer essa distribuição deles, tanto de forma interna ou externa. Legal. Para finalizar, porque foi bastante coisa, eu acho, não sei vocês, mas eu acho que é coisa pra caramba. Modularização ela pode ser usada em projeto novo, pode ser usada em projeto existente. Cara, ela não te bloqueia de forma alguma o momento que você decide fazer uma modularização do seu projeto ou não. É o seu time que vai definir. Você pode começar com uma área pequena, você pode ir evoluindo. Então, eu sou muito adepto a isso, porque os ganhos com que a gente vê nas empresas com que a gente utilizou foram bons, foram muito bons. Tem uma curva normal de aprendizado, desenvolvimento, mas depois o ganho é muito grande. O meu principal ganho, que eu gosto de compartilhar aqui, é realmente essa divisão de onde um framework vai. Às vezes a gente tem código misturado no nosso projeto principal e a gente nem nota. Quando você começa a quebrar o seu aplicativo, você fala, porra, o que esse código está fazendo nessa área, assim, sabe? Não tinha que estar aqui, não faz sentido ele estar aqui. Então, esse conceito fica muito mais claro. E você pode criar quantos frameworks você achar interessante, só para funcionalidades, para modelos. A própria Foto tem o Photos, que é um framework só de modelos, e o Photos UI, que é o que de fato faz a parte das fotos. Você pode usar essa nomenclatura comum, tudo que você compartilha entre os projetos, né? UI, Style Guide, parte de conexão, storage, componentes visuais, que é um bem comum também, né? Você ter componentes visuais e aí de forma reutilizável. Então, assim, fica muito fácil, uma vez que você entendeu o conceito, conseguiu abstrair bem o seu projeto e dividir ele em módulos, fica muito fácil de ver esses ganhos. E eu queria deixar só uma provocação aqui, numa tradução livre aqui, né? Se você estiver curioso, um dos nossos maiores apps, que é o Runstatic, em um certo momento já teve 200 frameworks dinâmicos. 200 frameworks dinâmicos. Cara, é um excesso, concordo. Mas imagina o nível de granularidade que esses caras conseguiram alcançar. Imagina o nível do teste que é em cada um desses frameworks. É muito simples, é pouca coisa. São conceitos muito claros. Fica muito fácil de você entender cada pequeno pedaço que compõe um grande projeto. E pensem nisso. A maioria aqui trabalha em projetos muito grandes. Eles precisam de atenção. A gente não está trabalhando mais em appzinho de loja, appzinho de não sei o quê. Nós estamos criando projetos grandes, softwares grandes. E softwares grandes precisam de atenção e de boa arquitetura, boa divisão. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa forma de abordar esse problema e evoluir isso. Espero que tenha sido legal. É bastante coisa, eu entendo. Mas a gente está aí para discutir. Eu sou bem entusiasta sobre esse assunto, discuto bastante lá no Twitter. Cara, será muito bem-vindo receber vocês lá para a gente discutir e bater um papo mais em como a gente vai evoluir isso junto na comunidade. Até porque, como eu falei, a gente tem o Swift Package Manager, né, os packages evoluindo, o próprio XC Framework, que veio só agora no Xcode 11. Então, vamos junto ver qual que é o melhor caminho para os nossos projetos aí na comunidade. Obrigado. Isso aí, parabéns pela apresentação.